Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui pastor Melquisedeque, passando para te dar boas-vindas a mais esta aula e desta feita a lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Esta é a aula que vai ser lecionada, permitindo Deus, no dia 23 de novembro de 2025. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula, mas que ela possa servir para você de edificação, pois nós vamos comentar aqui a revista da Escola Dominical fundamentada na Palavra de Deus. O Senhor Jesus nos deu 2 ides, né? Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações, e Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo pregai o evangelho. Eu estava lendo uma notícia agora há pouco, antes de gravar aqui, que a China voltou a perseguir os cristãos e agora nem é de maneira velada, né? Já é de maneira escrachada. E o nosso país, ele ainda tem uma liberdade de nós proclamarmos o evangelho através das redes sociais, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Então aproveite esta oportunidade que você tem de poder aprender a palavra do Senhor Jesus. Aqui no YouTube existe mais de 4.000 canais aí de educação cristã, que envolve pregações, que envolve aulas da escola dominical, algo relacionado com a EBD. Então você tem muitos canais aí que você pode assistir, né, uma aula, pode se consubstanciar. Esse projeto aqui é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Maringá, no Estadão do Paraná. O nosso presidente aqui é o pastor Antônio Ferreira, e desde já mando um grande abraço para ele. Esteve aqui no último sábado na congregação da Vila Esperança, onde nós pastoreamos, né, em um culto em ação de graças, e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que se fez presente também trazendo uma poderosa palavra. E hoje à noite, né, hoje é terça, estaremos ali na nossa cooperação da região norte. Um grande abraço para todos os meus amigos aí, dirigentes, superintendentes de escola dominical, líderes aqui do campo de Maringá e também espalhados no Brasil e fora do Brasil. Um grande abraço à minha família, à minha esposa e aos meus filhos. Então vamos lá, eu estou com a lição hoje aqui online, né? E ela está aqui em PDF, melhor dizendo, está aqui no notebook, e o nosso texto áureo é: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Eu não sei se eu falo aqui para relembrar a minha época de seminário, né? Os meus amigos aí, Jader, Maicon e Companhia Limitada, mas vamos lá. Cai Eirene Tonteon, Roupere Sousa, Pantanou, Propecei das Cardias, olha só, Omon Cai Ta Noemata, Omon em Cristou Iesu. Meu Deus do céu, tenho que desenferrujar o grego koiné aqui, a língua morta, né? Mas propositalmente aqui eu quis arranhar aqui o grego koiné, porque aqui tem algumas palavras, ó, cardias, que quer dizer coração, noemata, que significa pensamento. A gente vai ver aqui já na lição, né? E até a questão da compreensão que está aí no 1. Eu sei que você deu gargalhada aí ao ler aqui o grego koiné, mas o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, foi traduzido depois para o latim. Aquilo que nós chamamos na teologia de Vulgata Latina. A Bíblia, quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, nós chamamos de Septuaginta, né, a tradução ali dos 70. E depois do grego koiné para o latim, do latim para as diversos idiomas que nós conhecemos, tá bom? Mas vamos lá. A verdade prática está escrita assim: acima de todo e qualquer método humano, isso que eu acho muito legal aqui na revista, devemos confiar em Deus, único que nos pode dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Então, pegue seu cafezinho aí,
aperte os cintos e vamos aqui para alguns comentários importantíssimos, algumas orientações importantíssimas, professor, que teremos de desafio agora aqui no dia 23, tá bom? Então temos aí a leitura bíblica em classe. Essa lição de número 8 ela é uma continuidade da lição de número 7, pois nós já estudamos sobre os pensamentos, né, na lição passada. Eu gostaria de recapitular rapidamente aqui com você, e você pode estar fazendo isso em sala de aula, tá bom? O livro de apoio vai nos ajudar bastante, porque você pode perguntar novamente para o aluno para ver se ele fixou na mente qual é o conceito de pensamento. Então, no livro de apoio, na página 86, o pastor Silas Queiroz trabalha assim, ó, podemos afirmar que pensamentos são processos mentais constituídos de, vamos lá, informações, reflexões, lembranças, emoções, sons e imagem. Então, ele já conceitua aqui, obviamente fundamentado, né, dentro dos teóricos, ele cita aqui Cruz, na página 284 e Bide, né, e entende que todos os pensamentos, sem exceção, são construídos a partir do que vemos, ouvimos, imaginamos e vivenciamos. Então, este é o pensamento. E na lição também, nós vamos ver ali mais à frente a diferenciação entre emoção e sentimento, o que é pensar, sentir e agir. A gente vai estar trabalhando de uma maneira muito prática aqui, tá bom? Então vamos lá, pegue aí a sua revista e olha, professor, você não pode ignorar, né, aquilo que o autor da revista está trazendo para nós, para nos direcionarmos a dar uma aula muito boa aí para os nossos alunos, né? O que é dar uma aula boa? É você pegar a palavra de Deus, aplicá-la de maneira abençoadora na vida do teu aluno. Então vamos lá. Nós temos aqui 3 objetivos, eu sempre falo aqui na aula, né? Toda aula você vai ver eu citar os 3 objetivos aqui da lição, porque ela nos ajuda, né? Estes objetivos nos ajudam a chegar a uma forma mais concreta, né? Uma forma mais positiva, mais consubstanciada daquilo que nós vamos ensinar para o nosso aluno. Então, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e a sua relação com o pensamento e vontade. Olha só, né? Então nós temos o primeiro objetivo aqui bastante amplo, são bastante temas, a lição está trazendo bastante coisa a reboque da lição de número 7 e bastante coisas que passam pelo campo da psicologia. Segundo, ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, olha só, ele já está dando aqui no segundo objetivo o que seria a emoção, uma reação instintiva. Deu para perceber aí? Ele não está falando que o sentimento é uma reação instintiva, ele está falando que é a emoção. É responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Então já dá para a gente distinguir no objetivo o que é sentimento, o que é emoção de sentimento, né? Há uma diferenciação aí. Terceiro, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vale não se valem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações de todos aqueles que creem. Uau! 3 objetivos aí que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos à luz da palavra de Deus. Motivação. Temos uma excelente oportunidade de levar os nossos alunos o quê? A compreender. Olha aqui, tem essa palavra aqui na Bíblia Sagrada em Filipenses 4:7, né? Compreensão, né? O know. Olha só, a palavra no grego, né? Olha só. Compreender o quê? Que emoções e sentimentos fazem parte da criação de Deus e devem ser submetidos à direção do Espírito Santo. Em um mundo emocionalmente instável, a palavra de Deus nos oferece equilíbrio, cura e paz interior. A nossa sociedade está cheia de pessoas, de grupos, de indivíduos com a sua mente
doente, não é verdade? Então nós podemos aqui aplicar de uma maneira muito primorosa o que a lição está trazendo. E para nossa sugestão de método, reforçar aí, não é verdade, esse estudo que é muito importante para todos nós aprendermos o que o Senhor está trazendo para nós. Eu estou abrindo aqui, que nós também temos aqui, reforçar o ensino do segundo tópico aí, sugerindo, né, dando a oportunidade para os alunos compartilharem suas situações, né, experiências, suas emoções fortes, enfim, dá um espaço aí para que o teu aluno venha falar algo que seja breve, tá bom? Vamos então partir aí para o tópico de número 1. Então você tem bastante subsídio, você tem bastante objetivo, você tem auxílios especiais aí, de textos bíblicos que você pode estar usando. Então você pode fazer ainda assim uma aplicação que a presente lição desafia a gente entregar as nossas emoções e sentimentos a Deus, lembrando que a verdadeira paz é que excede todo o entendimento e guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Beleza? Então vamos lá. Introdução. O que nós temos na introdução para a gente trazer para o nosso aluno, hein? Vamos lá. O homem é essencialmente o quê? Um ser pensante, afetivo, volitivo, né? Que vem de vontade, livre para pensar, sentir, desejar, agir. Esse é o ser humano. É um ser tríplice, corpo, alma e espírito. É um ser com capacidade de construção, é um ser com capacidade de raciocínio, é um ser com capacidade de reter técnicas e aplicá-las, é um ser adaptativo, é um ser humano que, a despeito da natureza pecaminosa, a despeito de estar em um mundo totalmente doente, um mundo que carrega as consequências do pecado, esse ser humano ele está sempre em construção, né? De alguma maneira nós evoluímos para o bem, para o raciocínio, para aquilo que nós vamos aprender e desenvolver. O ser humano desenvolveu a inteligência artificial e há quem diga que ela dominará o mundo em pouco tempo. Irmãos, eu assisti uma matéria que fez uma projeção de que a inteligência artificial ela pode gerar outras inteligências artificiais, porque a inteligência artificial ela não é um Android por si só, algo que você dá o comando e faz, mas ela se aprende a partir de algoritmos. E se ela desenvolver uma nova geração de inteligências artificiais, ela daqui a alguns anos, isso é questão de tempo, ela não precisará mais do homem. Essa matéria está aí pelo YouTube, você pode assistir a matéria sobre inteligência artificial, que será do nosso futuro. Então, perceba que há toda uma convergência, a gente sempre tem uma pitada de escatologia aqui na aula, né? Mas, biblicamente, Jesus está voltando, né? A trombeta vai soar, a igreja vai subir, o grande casamento será feito, haverá bodas do Cordeiro. Então, o tempo está se afunilando, é já a última hora. Então, preste bastante atenção nisso. Correto? Mas estamos falando aqui do ser humano, o ser na sua integralidade. Na lição anterior, a gente estudou a respeito dos pensamentos, né? Acabamos de ver aqui o que o pastor Silas Queiroz traz como pensamento. Pergunte lá para o seu aluno o que são pensamentos. Ele vai dizer, é um processo mental, professor, constituído do quê? De informação, reflexão, emoção, sons, imagens. A gente aprende muita coisa vendo, ouvindo, sentindo, todos os sentidos, né, que temos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, a gente aprende de alguma maneira. Então vamos lá, vimos como eles podem influenciar os sentimentos. Os pensamentos podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões, né? É na mente que há um verdadeiro campo de batalha para você fazer coisas boas
ou para você fazer coisas ruins. É por isso que deve ter o equilíbrio e deve ter paz no nosso pensamento, porque somente o Senhor para equilibrar, né, esta arena de batalha que é a nossa mente. Então nessa lição a gente também vai abordar a parte afetiva do ser humano, buscando definir, diferenciar emoções e sentimentos e compreender a importância na experiência humana e espiritual. Essa é a nossa introdução e você pode estar chamando aí a responsabilidade juntamente com os teus alunos para aquilo que nós vamos estudar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um joinha, diga aí de onde você é. Um grande abraço aí novamente para todos os meus amigos aqui espalhados pelas 5 regiões do nosso país, tá bom? Tópico primeiro, então nós vamos trabalhar lá, o homem, um ser afetivo. Então, dê uma estudada, dê uma lida, né? Pergunte ali para o seu aluno, se for uma aula expositiva, dê a sua aula. Sempre que terminar o tópico, abra ali para algum comentário, alguma pergunta, né? Vá trabalhando na semana com os teus alunos, crie um grupo de WhatsApp. Pastor, nós estamos cheios de grupo, criar mais um, né? E aí coloque a tua sala da escola dominical lá, conversa com eles, anima eles, fortalece eles, eles vão ler a lição lá no trabalho, né? No momento de folga, na hora do almoço, no feriado aí, né? De quinta-feira. Então, preste bastante atenção, que nós temos aqui uma aula muito primorosa. Durante muito tempo a gente não tinha, parece que, muito acesso às entrelinhas daquilo que já era. Esses temas todos, eles são calcados na palavra de Deus, mas não tinha um direcionamento assim como é feito hoje, né? A Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem trago lições, os seus autores, de uma maneira muito detalhada. A gente está fazendo mesmo assim, entrando a fundo na Bíblia, fazendo verdadeiras exegeses, né, prescrutando a palavra de Deus, e isso é muito importante. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental. Isso aí é tema de palestras, né, de pregações. Hoje o calendário anual ele é dividido em várias cores, né? Vamos aqui pensar o Setembro Amarelo, que trabalha muito essa questão da saúde mental, da prevenção, né, contra o suicídio, da prevenção contra várias coisas que pode acontecer quando o ser humano ele atenta contra a sua própria vida. Então, essa crise ela não é exclusiva do Brasil, não, ela é generalizada, ela está em todo mundo. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, né? Eu li a opinião de uma pessoa que escreveu a respeito de depressão e ansiedade, que ele fala que há mais pessoas ansiosas do que depressivas, né? Até porque a ansiedade é um gatilho, ou pode ser até um meio de gatilho para desencadear a depressão, que é uma doença, desculpa pela expressão, mas precisamos falar, não é frescura, tá, irmãos? Ela é uma doença que ataca a mente. Você não tem, muitas das vezes, uma doença no físico? Muitas das vezes eu sou abatido por uma enfermidade no nosso corpo, então a nossa mente também ela pode adoecer. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Procure se portar de maneira equilibrada. Só quem pode nos ajudar nesse prisma, né, primário, neste primeiro passo, nós que tememos ao Senhor, é a palavra de Deus. Temos todos os recursos e todas as aulas eu falo isso aqui, os profissionais estão aí para isso, mas a palavra de Deus, irmãos, ela ainda faz transformação na vida do homem e especialmente na mente do ser humano, não é verdade? Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser, né? As emoções e os sentimentos aí, como é que eles são geridos? Qual a conexão existente entre o pensamento e o sentimento? A gente viu que a partir do pensamento
nós temos ou fazemos atitudes, né, ou sentimos ou reagimos de maneira em que tudo que está na mente, né, nesse processo mental, vai refletir numa prática que estamos fazendo, né? Eu não estou dizendo aqui ou sendo um behaviorista radical, né? Estava conversando com meu irmão ontem e estávamos conversando de que o meio muitas das vezes ele transforma, né? Ou se nós pensarmos que tudo só depende do meio, seríamos aí um behaviorista radical. Mas na verdade é uma combinação de fatores, é um conjunto de realidades que pode alterar escolhas que nascem, né, no coração aí, na mente, melhor dizendo, né? Não estou falando aqui do coração aqui, mas do pensamento na arena da mente aí. E qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? As decisões humanas aí, ó, pensar, sentir, desejar, agir, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo, né? O nosso Deus, ele é um Deus transcendente. Ele criou todas as coisas. No princípio, tempo, olha só, né? Criou Deus os céus e a terra, espaço. Os céus, né? O espaço, terra, né? Matéria. Então, ele é um Deus que transcende a tudo isso. Ele é um Deus que forma todas as coisas. Então é muito importante essa noção de espacialidade, essa noção de que Deus fez o tempo, a matéria, né, o espaço, ele transcende a tudo isso. Então o ser humano ele foi feito com a capacidade de raciocínio, de adorar a Deus. Eu acho tão bonito João capítulo de número 4, a partir do versículo 23, que na narração, né, na pregação de Jesus, aquela mulher de Sicá, a mulher que ficou conhecida como mulher samaritana, Jesus traz para ela de que os verdadeiros adoradores, né, porque há uma pergunta, onde é que a gente deve adorar? Os samaritanos eram um povo misto, um povo miscigenado, um povo que tinha, depois do exílio, os que tinham ficado acabaram se misturando com outras nações e havia um grande preconceito de Israel para com eles. E aí soa uma pergunta, né? Onde nós devemos adorar? E Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Não há um localismo para isso. Independe de onde você está, do cenário que você está, você pode adorar ao Senhor. Então nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. O subtópico 2 do tópico 1 vai falar da afetividade, 2 pontos, né? Emoções e sentimento. Então, de forma muito compacta aqui e simples, não simplória, tá? Mas simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Então, a afetividade, ela é a capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Você pode estar trabalhando. Pede lá para o seu aluno pegar uma folha, divide aí essa folha aí entre afetividade, faz um quadro entre emoções e sentimentos e pede para ele colocar lá. Esses processos, eles envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. A gente já estudou isso, porque o ser humano é um ser tríplice, vale a pena lembrar, tá bom? E também o espírito. Então nós temos corpo, alma e espírito no bojo desse processo. A Bíblia nos mostra como que somos seres completos, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nós não advogamos aqui a dicotomia, corpo e alma, né? Como que a alma e o espírito fosse uma coisa só. São coisas distintas. Cada um tem o seu papel, são entrelaçadas, obviamente, alma e espírito, mas com a sua distinção peculiar daquilo, da função que vai desenvolver. E também o espírito, já falamos aí. A Bíblia nos mostra que somos seres, então, completos.
E nossas emoções e sentimentos fazem parte o que? Da natureza criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Ele traz aqui o pastor Silas, a letra A, emoções. São reações rápidas e geralmente acontecem sem pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. O camarada passa num concurso, meu Deus, ele fica todo alegre. A irmã está em casa e de repente vê ali um inseto, uma barata, aí pula de medo, corre, Meu Deus do céu. São reações. Olha só que interessante. Então, ele coloca aqui, que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza. E podemos dizer que emoções são reações rápidas, não é verdade? Se você fizer um pix aí, para quem quer que seja, o camarada lá do outro lado que vai receber o pix vai ficar alegre, mas é rápido, Não é verdade? Ele vai ficar super feliz dependendo do valor do Pix aí. Agora tudo é Pix, Então, o medo, às vezes você se encontra em uma situação de medo. Eu nunca me esqueço, eu estava em São Paulo uma vez, eu fui comprar uns livros, eu fui pregar em um congresso lá em São Paulo, congresso de jovens, e aproveitei no sábado à tarde, de manhã, para ir ali na Sebo, ao redor ali da Praça da Sé, tem vários sebos ali, e fui comprar uns livros e depois ali dei um pulo num shopping e tal, por ali, lá perto, ali no centro de São Paulo, e lá no shopping eu peguei um elevador e tinha 3 mocinhas assim, adolescentezinhas, que quando entraram no mesmo elevador, uma delas desmaiou e aí ficaram apavoradas, tivemos que tocar o alarme porque uma delas elas estavam vindo, sorrindo, brincando, e quando entrou no elevador, uma delas não se apercebeu ali naquela emoção muito grande, e rindo e brincando. Quando ela entrou, que a porta fechou, ela tinha uma espécie aí de claustrofobia, e desmaiou por lá. Foi uma guerra, e aí teve que acionar a segurança e tudo. Eu nunca tinha visto algo assim até então, e eu fiquei assim, bem perplexo, Aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu com essa moça? Uma das meninas, ela tinha comentado uma vez, eram amigas, que tinha passado aí, tinha esse negócio de claustrofobia. Então, um ambiente fechado, um medo, um pavor. Então, as emoções, elas se afloram, Quando a gente conquista algo, quando a gente se frustra, não é verdade? E isso independe do local, do momento, Não é só no ministério, não é só em casa. Isso faz parte, é parte inerente, integral, do ser humano, Isso está arraigado ao ser humano. Isso está internalizado no ser humano. Então, emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, como sentimos medo e alegria. Aí a letra B, olha que interessante, sentimentos, por outro lado, são mais duradouros, eles nascem das emoções, olha só. Então a emoção é uma fonte para o sentimento, mas permanecem por mais tempos e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo quando sentimos gratidão e solidão. Então vamos imaginar que nós conquistamos uma bênção muito grande, não é verdade? E aí, se a emoção se traduz numa emoção rápida, então a gente conquistou uma bênção e ficou muito alegre. Só que agora o sentimento, ele é algo mais duradouro. Então, da emoção, dessa alegria de conquistarmos uma bênção muito grande, agora nós temos um sentimento de gratidão. Por quê? Porque para alcançarmos aquela bênção muito grande, de repente Deus permitiu, ou ele usou uma pessoa para te abençoar, ou você conquistou ali por um mérito, se for questão de prova, Você estudou, fez uma prova, passou na universidade e tal, mas aí vai gerar também um sentimento de gratidão. Poxa, os meus pais me ajudaram, a chegar aonde eu cheguei, no término de uma faculdade,
na conquista de um novo emprego, na abertura de uma empresa. Olha, quero agradecer o pastor porque ele me aconselhou a fazer tal coisa e deu muito bom, né? Ou a mãe que vai gerar o seu primeiro filho, sentimento de gratidão a Deus, né? Às vezes ao marido que ajudou, aos filhos que estiveram intercedendo. Olha que coisa maravilhosa, né? O superintendente da escola dominical, quando ele fica alegre que a escola dominical que ele está ali administrando faz um bom trabalho e vem um grande número de pessoas, ele tem um monte de sala ali, sala de criança, adolescente, pré-adolescente, jovens, anciãos, e daqui a pouco ele olha e tem um sentimento de gratidão a Deus pela bênção que ele recebeu. Que legal, né? Ou um sentimento de solidão. Eu tenho alguns amigos que moram fora do país, são missionários, são pastores. A minha irmã, ela é missionária lá em Arequipa, né, no Peru. Deixo um grande abraço para ela. A missionária Vivian Queiroz e o pastor Edwin e a minha sobrinha Laura. Eles moram lá em Arequipa, no Peru, uma cidade muito fria, meus irmãos. Meu Deus do céu. Lá no Peru é dividido, né, em três partes lá. A selva amazônica, ali em Porto Maldonado, região ali dos Andes, lá o litoral. É tremendo lá. Eu acho que é isso aí, né? A Vivian vai falar melhor. Mas a minha irmã, a Vivian, ela disse que um dos sentimentos que mais o missionário ele tem, que anda com ele, que caminha com ele, é o sentimento de solidão. Porque às vezes ele sai da sua terra, né? Minha irmã é brasileira, foi para o Peru muitos anos atrás, né? Fez a EMAD, a Escola de Missões da Assembleia de Deus, e fez seu estágio na Argentina, depois foi para o Peru, e lá se fixou. E muitas das vezes ela está a quilômetros de distância, né, do meu pai, da minha mãe, de mim, da minha outra irmã, da minha irmã mais nova, da Michelle, lá em Vilhena. E há um sentimento de solidão, porque poucas pessoas que saem, né, que vão viajar, vão visitar. Eu tive assim, o privilégio de ir lá visitar a minha irmã, já estou com muita saudade. E o Peru, como qualquer outro país, ele tem a sua peculiaridade. Não é verdade que no Brasil tem um jeito de ser, um ethos, um costume, e lá no Peru tem outro, até a culinária, né? Lá o prato principal lá é frango, né? Frango com batata e tudo. Eles chamam de pollo com papa, né? Aqui no Brasil todo mundo conhece o arroz, o feijão e tal. Até essa questão da culinária ela é muito diferente. Arequipa é um país, né, com muitas tradições, com muitas coisas. E o missionário, muitas das vezes, ele sente só, né? Rodeado de pessoas, mas sente só, sente saudade da família, da sua base missionária, né? De pastores ir lá visitar, isso é muito importante. Então, toda vez que uma igreja ela envia um missionário para o campo, como é importante, né, que a sua base missionária, o líder de missões, o pastor vá lá visitar o missionário. Então, às vezes, a emoção, ela surge ali do medo, da tristeza, mas aí um sentimento um pouco mais duradouro será a solidão, né? Então, de repente, o missionário chega no campo missionário, já tem aquela reação ali de medo, de um pavor, mas depois vai acalmando, vai ficando tranquilo, e com o passar do tempo, produz aí às vezes um sentimento de solidão por estar longe do seu pai, da sua mãe. Isso lembra muito a história de Jacó, quando ele toma a bênção, né, da primogenitura, o seu irmão, na verdade despreza, né? Esaú despreza a sua primogenitura e tal, e depois ali, Jacó, astutamente ali com a sua mãe, acaba pegando a bênção que era de Esaú, né? Na hora que Isaac foi abençoar ali, Esaú, Jacó se passou por Esaú, peludo e tal. Os irmãos já conhecem a história. E o que eu quero falar, lá na frente, a Rebeca falou, vai lá para casa do meu tio, porque teu irmão vai querer te matar e tal, tá com raiva de ti. E aí ele parte para Padã Arã, lá pro seu tio Labão. Irmãos, olha que interessante. Jacó vai voltar 20 anos depois e nunca mais vai ver o rosto da sua mãe. Pelo menos é o que a palavra de Deus diz, né? Então, são as consequências, muitas das vezes, daquilo que fazemos. Então, precisamos estar atentos aí, tá bom? Tem uma parte aqui bem interessante, né,
do que estamos estudando aqui na lição, que a tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia, né? Está aqui na nossa revista. Uma outra coisa interessante que a gente precisa estudar é que a principal diferença da emoção, né, para o sentimento, por exemplo, que emoção passa rápido, tem pouca duração, né, e é intensa. E o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Então, às vezes, você está numa zona de conflito. Eu me lembro que uma vez nós fomos para a conferência da escola dominical, lá no Rio de Janeiro, ficamos hospedados num bairro chamado Cascadura, né? E a gente ouvia tiros, né? Ali, munição traçante e tal. Isso ali causa um sentimento de medo, ali, de pavor, não é verdade? E, enfim, há uma guerra, né? Só Deus para dar graça aí. Então vamos lá. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar com eles, obviamente nós temos vários versículos bíblicos aí, Mateus 26:38, Gênesis 47, Romanos 9:2, né? Por exemplo, quando a gente se ira, né, um sentimento, uma reação ali muito intensa, e depois vai passando tempo, a pessoa vai acalmando, vai gerando ali uma frustração, vai gerando ali um desconforto que fica um pouco duradouro ali. Então, você percebe que é uma linha muito tênue, tá? Então, a gente vai precisar aí ter um pouquinho de cuidado para poder aclarar e também distinguir. Mas a emoção, a gente viu aqui, é praticamente uma fonte do sentimento, né? E, obviamente, que a origem de tudo isso é na mente e vai se perpassando, né? Por várias facetas aí que estamos aqui estudando. Então, como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos e buscando equilíbrio, né? O equilíbrio, ele é primordial para a nossa saúde mental, né? Tudo que é extravagante, tudo que é naquela agonia, não dá certo, tá bom? E, obviamente, esperarmos que a ação do Espírito Santo aí, em nossa vida, ela atue de uma maneira em que demos lugar ao Espírito Santo, né, para atuar na nossa vida. E os principais afetos? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são 6 emoções básicas. Olha que legal, o pastor Silas traz isso aqui para nós e a gente pode estar passando aí para o nosso aluno, não é verdade? Você pode ir lá fazer uma dinâmica, né? A dinâmica de afetos, perguntar lá qual são os 6, né? Quais são as 6 emoções básicas? Aí eles vão dizer, quando ocorrem e provocam alterações corporais como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas. Então, a gente percebe que a nossa mente, irmãos, ela precisa estar cuidada e guardada em Cristo, porque desencadeia muita coisa, né? Se temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, precisamos nutrir o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque a inclinação da carne é para o mal. Os pensamentos do homem são para o mal, e isso está em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós citamos aqui em uma das aulas anteriores. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Você já pensou? O primeiro homem, né, a primeira mulher, um estado de perfeição. Olha a alegria que esse homem sentiu. Emoção que se tornou um sentimento. Olha só, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Olha só, passaram ali, né, um tempo no Éden, um tempo em paz, um tempo sem pecado, um jardim perfeito, né, as alimárias do jardim todas ali, sem estar decaído. Que coisa era esse Éden, não é verdade? Então, depois do pecado, experimentaram o que? A vergonha. Foi imediato. O medo. 2 emoções negativas ou desagradáveis. E dentre as reações externas imediatas, ocorre a percepção da nudez,
né? Tem que cobrir o corpo e se esconder de Deus. É uma reação em cadeia, né? Meu Deus do céu. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Então a tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. E aí, inveja, ira e ódio, né? Olha só, meu Deus do céu. Inveja, ira e ódio. Então, em Caim, a gente consegue observar a presença de emoção e sentimento, né? Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo da reação fisiológica, né? O semblante do homem descaiu-lhe, né? Ou decaiu. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio. Então, você tem a ira que gerou um ódio, né? E ele matou o seu irmão de sangue, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. O primeiro absurdo da história, né? Ou o segundo absurdo da história, porque o primeiro foi a queda do homem. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam, melhor dizendo, por toda a vida. Capítulo 4, versículo 10, chega uma hora que Caim até pergunta para Deus, né? Quem me encontrar vai me matar. E Deus vai lá e dá uma marca que ninguém sabe que marca é essa. O pessoal fica estudando, fica especulando e tal. Mas não importa saber que marca é essa. Existem muitos nós teológicos que não são desatados, né? Mas o Senhor colocou uma marca em Caim. Uma vez eu vi um pastor falando, né, Gênesis 35:5, que quando Israel ia caminhando, o terror de Deus caía nas nações que lhes eram circunvizinhas. Tá lá no Gênesis 35:5. E isso lança um pouco de luz, né, para quem quer que encontrasse Caim não pudesse fazer algum mal para ele. Sinopse aí 1. A afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Obviamente que quando Deus se relaciona com o homem, né, em várias partes aí da Bíblia há um antropomorfismo, aí há uma forma de como Deus se apresenta para o homem, né? Então é imprescindível a gente aclarar isso de uma maneira muito especial para o nosso aluno, tá bom? Aí você pode utilizar o auxílio, né, de vida cristã, que traça aqui na revista Emoções e Sentimento, que é um dos grandes desafios do tempo atual, é cultivar a harmonia e o equilíbrio das emoções e sentimentos. Não tá fácil equilibrar, né? Essa balança muitas das vezes aí pende para um lado ou pende só por o outro. Você já ouviu alguém dizer bem assim, ó, não, eu fui lá e eu não consegui controlar e matei mesmo e tudo, né? É preciso ter um equilíbrio, porque se não houver este equilíbrio na nossa mente, a gente acaba fazendo besteiras, situações que não agradam ao Senhor. E nós também citamos aqui na aula passada, né, um referencial teórico aí do pai da psicanálise, falando do id, do ego, do superego, que o id ele é a parte, né, da mente aí, que a pessoa vai ter os seus desejos, os seus impulsos, na verdade, e o ego é aquilo que media, é aquilo que traz um pouco de equilíbrio, e o superego já é o outro extremo e tal. Então, se eu falei aqui alguma coisinha errada do ego e superego, aí vocês colocam aí, tá bom? Que é muita coisa, mas na lição passada tem lá. Então, o id faz o contraponto aí ao superego, né? E o ego, que é no caso eu, ele tem aí a como decidir, como escolher, não é verdade? Retratado muitas das vezes por aquele desenho de um rosto, né, de uma cabeça humana, um diabinho aqui à esquerda, ou um anjinho aqui à direita e tal, no ouvido, falando para decidir, porque o superego é mais fazer escolhas por questões morais, mais éticas, na verdade, e aqui o id é aquela impulsividade, vou fazer e tal, mas é preciso ter um equilíbrio aí, tá bom? É só para, né, a gente, você pode buscar aí muito mais, você é um capacitado aí, né, professor? Tópico 2, emoções, experiência e controle. Então, reação e decisão. Com reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Em casos assim, não constitui
um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa em decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26, e irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios a controlarem a ira e não se deixarem dominar pelo sentimento pecaminoso. Olha só, a ira é aquela emoção imediata, né? E o sentimento pecaminoso, ele pode ser desencadeado a partir da ira, se não houver um controle. Então, irai-vos e não pequeis. Então, Paulo traz isso daí para nós, para nossa reflexão aqui, né? À luz da palavra de Deus, quando ele escreveu aí aos irmãos que estava ali na cidade de Éfeso, né? Permanecer irado é dar lugar ao diabo. Deixa eu trazer aqui para vocês novamente, né? E você precisa aclarar isso para o teu aluno. Existe céu e inferno, Deus e diabo. Tem gente que vai dizer que não existe, que é fruto da nossa imaginação, que é história de carochinha. Existe sim, irmão. Anjos e demônios, existe Bíblia, existe a palavra de Deus, né? O nosso Deus, ele é sobre todas as coisas. E há uma natureza pecaminosa dentro de nós, existe pecado sim. Existe pecado, irmão. E o pecado que se a pessoa viver na prática do pecado, ela vai ter consequências muito sérias, e até na volta de Jesus, tá? Até na volta de Jesus.